Olá, pessoal. Bom, dando continuidade aqui nos vídeos, vamos estar falando agora aqui sobre o faceamento, né, o contorno e a furação, como havia adiantado aí no vídeo anterior. E rapidamente aqui vou passar uma informação aqui sobre a criação de blocos, né? Já está até configurado aqui no meu, mas eu vou deixar aqui plano ativo e geralmente vem assim, né? Configuração padrão do PowerMill. O que vai acontecer aqui? Ó? Se eu vier aqui e ativar o meu plano de trabalho do segundo lado, o meu bloco ele vai mudar de posição. Veja só que agora o excesso dele está desse lado aqui, no qual não seria o real lá na minha peça, né? Então, o que vai acontecer aqui? Vamos ativar esse plano de trabalho e vamos alterar aqui, ó, sistema de coordenadas. A gente coloca plano de trabalho nomeado e escolhe o plano de trabalho no qual a gente quer usar como referência para o cálculo do bloco. Isso aqui é somente para o cálculo do bloco, não significa que as suas estratégias vão estar calculadas sempre por esse plano de trabalho, né? As estratégias vão estar sempre calculadas à medida que você ativa o seu plano de trabalho aqui nessa árvore, correto? O que acontece aqui? A partir de agora, todo plano de trabalho que eu ativar no meu projeto aqui, se eu tiver outros setups, o meu bloco ele permanece na posição fixa dele, ou seja, mais próximo aí do que realmente está acontecendo, né? Então veja só que não alterou aí a posição do meu bloco aqui, né? Então se eu tivesse outros planos de trabalho aqui, outros setups, o meu bloco não ia ficar mudando aqui, né? Indo para cada hora para um lado aqui, né? Então isso aqui é bacana para peças aí que vocês têm com mais de uma operação, né? Em outros lados aí, mais de um setup aí. É legal esse recurso porque ele facilita nesse ponto aí do bloco. Bom, dando sequência aqui, então vamos para o nosso faceamento. Vou usar essa fresa aqui, essa ferramenta aqui para fazer um faceamento. Eu vou buscar a minha estratégia de faceamento nessa aba aqui, ó. Usinagem de curvas, fresamento de face. Então tem a minha fresa de diâmetro de 50, raio de 3 aqui, uma fresa toroidal. E a posição aqui seria a posição na qual até onde eu vou facear. Então, vou facear até o ponto zero no eixo Z. Expansão seria a expansão além do bloco, ok? Estilo bidirecional, ela vai cortar nos dois sentidos, concordante e discordante. Unidirecional é somente concordante. Espiral, ela vai fazer como se fosse uma espécie de offset, né? Ela vai entrar por fora, ele vai fechando. E um passo é para materiais mais de largura aí menores, no caso, né? Ela vai dar somente um passe aí na peça. Então, como eu tenho uma ferramenta de 50 e o meu material aqui, o meu modelo, ele é maior que isso, não é interessante, porque ela vai fazer somente um passe no meio aqui, né? Se o meu material ou o meu bloco aqui, né, no caso, fosse menor aqui, meu modelo, né, fosse menor que o diâmetro da ferramenta, até seria interessante usar essa opção aqui, um passo, né? Não é o caso, então vamos deixar bidirecional. E aqui vamos estar trabalhando com 35. Aqui, uma outra dica interessante é que o PowerMill ele faz contas em algumas caixinhas aqui de valores que você precisa colocar. Então, eu tenho uma ferramenta de diâmetro de 50 e eu quero considerar que ela faça o passo lateral de 70%. Então eu coloco 50 vezes 0,7, né, que seria 70%. Então eu tenho aqui o valor. Então o PowerMill ele consegue fazer essas contas também, né? Então se eu quisesse colocar, por exemplo, 50 vezes 30%, então ela vai fazer um passo lateral de 15, né? Então só você colocar aqui o valor que você quer vezes a porcentagem que você quer colocar no passo lateral aí, vamos colocar 70% aí, que é meio padrãozinho aí, né? E 35. Distância de corte. Aqui é o excesso que eu tenho do meu material, então eu tenho, vou considerar 1 milímetro acima da medida final e vou colocar um passe de 5 décimos, ou seja, 5 décimos, ou seja, ela vai dar dois passes aqui, porque eu tenho 1 milímetro e dando
o passo vertical de 5 décimos, então ela vai dar duas passadas de 5 décimos, totalizando 1 milímetro aí, certo? Vou deixar desabilitada essa direção fixa, mas se eu quiser travar ela em um ângulo aí, vamos supor 45 graus, então ela pegaria nesse sentido e faria 45 graus um faceamento aí. Deixando ela desabilitada, ela vai fazer ao longo de X aqui, né, ela vai sempre pegar o valor maior, no caso aqui é o X, então ela vai estar fazendo neste sentido aqui, ok? Vamos calcular aqui. Veja só, tem a minha estratégia aqui. Eu preciso configurar algumas coisinhas aqui nas entradas, ligações aqui. Já vamos fazer agora isso aqui, ó. Como eu tenho a minha estratégia já calculada, então não preciso nem voltar lá no formulário para estar recalculando a estratégia. Eu posso vir aqui direto na conexões de percurso e fazer a minha configuração de entradas e saídas. Então vamos deixar aqui entrada nenhum e a saída também nenhum, porque ela já vai entrar fora da peça, fora do meu material bruto, né? E a saída também, como a ferramenta já vai estar fora do material, também não preciso colocar nenhuma entrada e nenhuma saída. Veja só, já tenho aí a minha entrada e a minha saída calculada. Isso é uma função legal do PowerMill, porque você não precisa invalidar ou recalcular a sua estratégia para fazer essas edições nas entradas e saídas. Você já pode ter o seu percurso calculado e vir somente em configurar as suas entradas e saídas, aqui ligações, neste menu aqui, correto? Então já tenho elas aqui calculadas, vamos para o nosso contorno. Então eu vou selecionar a minha ferramenta de 25, diâmetro de 25, e vou selecionar aqui a minha estratégia com o nome de acabamentos e constante. O próprio nome da estratégia já fala, né? Ele vai trabalhar ao longo do eixo Z, contornando a peça. Então, só para efeito de cálculo aqui, para ir mais rápido, eu vou colocar 5 milímetros no passo vertical. Vou deixar espiral porque ela vai fazer uma entrada e vai descendo, contornando constantemente, sem nenhuma saída. E vai sair somente no último passe dela, que ela terminar, quando ela chegar na profundidade final, ela vai fazer uma saída e levantar da peça. Vou deixar a direção de corte concordante, ok? E vamos aqui, ó, em limitar. É interessante que você veja aí no seu PowerMill aí, como que está configurado. O que é isso daqui? Limitar permitir o centro da ferramenta fora do bloco ou permitir o centro da ferramenta na aresta do bloco. Né? A aresta do bloco. O que é isso? A aresta do bloco seria aqui. Então, o centro da ferramenta está no limite do bloco. Com isso aqui, o PowerMill não vai calcular a estratégia, porque a minha ferramenta ela está invadindo, ela estaria invadindo o modelo. E o PowerMill não faz esse tipo de cálculo, né? Porque ele vai reconhecer o seu modelo e não vai permitir que a ferramenta invada ali. Então eu tenho que vir aqui e colocar essa opção. Permitir o centro da ferramenta fora do bloco. Então o centro da ferramenta, que seria o meu cursor aqui do mouse, né? A setinha do mouse é o centro da ferramenta. Então ela está fora do bloco. Aí sim o PowerMill consegue fazer esse cálculo. E aqui no mínimo, já estava até setado também. O que eu estou colocando aqui? Um valor para aqui. Vamos colocar de vista frontal aqui. E o meu modelo tem 60 milímetros de altura aqui. Ok? Então vamos contornar ele até 62. Porque eu consigo passar o raio da ferramenta aqui. Eu coloco esse limite porque eu tenho esse material aqui que vai estar sendo fixado em uma morsa. Correto? Então não posso deixar isso aqui desabilitado, porque senão ele vai fazer todo o percurso dele até o final, até o limite do bloco, até o fim do bloco. E como eu tenho uma fixação aqui abaixo da peça, então não posso permitir que a minha ferramenta passe muito além do meu modelo, senão vai estar pegando na fixação, né? Então vamos limitar aqui em 62 aqui, 62. E aqui também um outro recurso legal, já está habilitado, né? Se não tiver aí, habilite também, que é essa remoção de segmentos menores do que o valor que vai estar setado aqui. O que é isso? Eu tenho regiões aqui nesse modelo que são maiores
do que o diâmetro da minha ferramenta. O que que aconteceria aqui? Ela ia fazer um cálculo aqui, fazendo uma interpolação aqui, vamos dizer assim, né? O que que acontece? Eu tenho o centro da minha ferramenta que ela não tem corte, correto? Então, o que queria acontecer aqui? Como vai estar fechado aqui, não tem feito nenhum furo até então, então, certamente aqui a minha ferramenta seria danificada numa situação dessa, fazendo essa interpolação. Por quê? A parte central aí do cabeçote, que não tem corte nenhum, estaria pegando no material em cheio aqui, né? E isso danificaria a minha ferramenta. Então eu posso habilitar isso aqui e o PowerMill vai reconhecer esses pedaços, essas regiões, né, na verdade, do modelo que tem situações parecidas com essa, ok? Então eu peço para que ele calcule agora, ele vai calcular a minha estratégia. E veja só, ele não fez nenhum tipo de movimento aqui nos furos, porque eu tenho essa função aqui habilitada. E aí eu tenho a minha estratégia aí de contorno, ok? Fiz uma entrada em rampa e uma saída em arco, né? Posso deixar isso aqui já configurado dentro do menu de estratégia, ou posso também vir aqui após a estratégia calculada e configurar a minha entrada e a minha saída. Então eu tenho aqui a minha entrada, selecionei rampa, né? Configurei a minha rampa aqui dessa maneira e fiz a saída com um arco de 90 graus com 5 graus de raio aqui. Para que isso? Para que quando ela termine aqui o contorno, ela saia, desencoste da peça, né? E suba de uma forma que ela não vá subir encostando na peça, né? Com isso aí a gente elimina possíveis marcas aí que poderia ficar nessa parede aí, correto? Bom, vamos para a nossa estratégia de furação. Então seleciono a minha broca aqui, eu tenho a figura na tela e vou aqui em percursos, furação, vou estar usando furação profunda. E aí no meu formulário aqui, eu tenho a opção aqui de selecionar figuras. No caso aqui do nosso projeto aqui, eu só tenho essas duas figuras aqui que os diâmetros são iguais, diâmetros de 30. Mas vamos supor que eu tenho um modelo aqui com mais diâmetros aqui, né? Então todos eles vão estar relacionados aqui, todas as figuras de todos os diâmetros vão estar selecionados neste lado aqui. E aí como que eu faço a seleção? Eu clico sobre o valor do diâmetro que eu quero e adiciono ele a esse filtro de seleção. Então, dessa forma, todas as figuras que estiverem aqui vão estar sendo selecionadas. E eu clico em selecionar. No caso aqui, como eu só tenho um diâmetro de 30, então é o único realmente que vai estar sendo selecionado. E aí eu venho aqui para minha configuração aqui da furação. Vou colocar topo do furo, já está, né, na verdade, e furo passante. O que ele vai fazer? Ele vai pegar essa figura aqui, vai fazer um furo passante. O que seria o furo passante? Ela vai pegar a ponta da minha broca e vai descer mais um valor. Esse valor ele é automático do software, né? Ele faz com base no ângulo da sua broca aí. Então, quando você tem a broca aqui e já coloca o ângulo dela, então o PowerMill, na hora que você seleciona aqui furos passantes, ele já faz esse cálculo automaticamente. Vou deixar um picote de 5 milímetros somente para que a gente possa ver aí o movimento de pica-pau da ferramenta. Ok? Vem calcular e eu tenho aí a minha estratégia de furação feita. Ok? Vamos simular rapidamente aqui esses percursos. Então eu venho aqui, seleciono, eu tenho simular no início e tenho aqui o meu faceamento. Então veja só, tenho o meu faceamento. Ativo a minha próxima estratégia, simular do início. E eu tenho aí o meu contorno. Vou aumentar um pouquinho aqui a velocidade. E a minha furação. Simular do início. Aí na furação vou segurar um pouquinho aqui na velocidade para a gente poder ver justamente o movimento de pica-pau aí da ferramenta. Tá certo? Vou renomear aqui. Você pode renomear da forma como você quiser aí.
E aí, pessoal, nós temos aí as 3 estratégias, né? No próximo vídeo eu vou colocar aí o segundo lado da nossa usinagem aqui, que seria este lado aqui, ok? Então agradeço aí e até o próximo vídeo.